Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti 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 Om Namastê Om Ishwara, dando continuidade à nossa segunda classe de sábado, dia 25 de abril. Ó, o ano já está voando, hein? Já estamos quase chegando na metade dele. Então, quando a gente faz muita atividade extrafísica, né, a respiração se torna mais rápida, né, a batida cardíaca, todo o sistema, né, todas as nossas funções são ativadas, né, e a gente vai consumindo, né, as nossas reservas de energia, de gordura, né, acendendo esse fogo interno intensamente, né. A associação é dos pranas com esses funções fisiológicas, entre elas a função digestiva, né? Então, o fogo digestivo se torna grande, então a nossa lareira interior é acesa, você sente fome, é melhor você jogar a comida lá dentro, porque senão aquele fogo, ou você coloca a comida lá dentro no fogo, ou você imediatamente vai em meditação profunda para mandar um sinal para o fogo digestivo de que ele não precisa ser ativado, né? Portanto, quando a respiração diminui, seja porque já é tarde, de noite, você está cansado, o organismo está mais tamásico, ou porque você tem uma tendência ao samadhi, a meditação profunda, a respiração diminui, a fome diminui também, né? Os pensamentos diminuem, né? E quando a respiração aumenta, a fome aumenta, os pensamentos aumentam, né? E os pranas estão prontos para ação, né? Então fica claro que a respiração é o avivamento do fogo digestivo, né? Então é aquilo que abana, né? Que ativa o fogo digestivo, os pranas estão por trás de tudo isso, né? Prana, apana, prana significa inspiração e expiração, ou inalação significa expiração. Eu, na forma do fogo digestivo, vou digerir os alimentos, né? Esse é o Agni Shakti Power. Então, a moral da história é, portanto, Arjuna, desenvolva esse olho da sabedoria religiosa, védica, capaz de me perceber, né, e de me apreciar em toda a criação, né? Então, não é nenhuma loucura, não é nenhuma viagem, não é nenhuma alucinação dessas pessoas religiosas, védicas. É simplesmente uma sensibilidade que está à disposição a ser desenvolvida de cada um de nós, na medida que a gente vai desenvolvendo, né, esta sabedoria que se desdobra como apreciação, gratidão, reverência ao Criador que faz tudo isso por nós de momento a momento. Portanto, sou sempre eu, né, Krishna falando para Arjuna, esse poder que se manifesta como a energia solar, a energia lunar e o fogo digestivo, né? É sempre o mesmo princípio, é mesmo o elemento fogo. Fogo manifesta através do sol, né? Raios solares, manifesta através do reflexo na lua, os raios, né, lunares, e através do fogo digestivo, o fogo interior, tudo somente sou eu. Estou situado no coração de todos, verso 15. Estou situado na memória, no conhecimento, na ignorância, no esquecimento. Esquecimento, conhecimento e esquecimento procedem de mim, é tudo originado de mim, todos os Vedas são originados por mim. Eu sou aquilo e somente aquilo que realmente precisa ser conhecido. Essa é uma declaração que aparece em quase todos os nossos textos, né? Em realidade, Brahman, né, muitas vezes é dito ser aquilo
que precisa ser, que quer ou deve ser conhecido por todos os indivíduos, porque todos os indivíduos eles querem saber aquilo que é livre de qualquer senso de limitação, defeito, inadequação, insuficiência, limitação, né? Então, eu sou aquilo que deve ser conhecido, eu sou o iniciador da tradição vedântica, eu sou o conhecedor dos Vedas, então eu sou a origem da tradição, eu sou o conhecimento, eu sou o agente que conhece na dualidade, eu sou o objeto de conhecimento, Brahman é realmente tudo. Esta é a conclusão e as declarações finais dos Upanishads, né? Eu estou, assim por dizer, situado no coração de todos. Essa história do coração, a gente sabe, né, que é meia controvérsia, porque o que é esse coração? É a essência, a natureza mais primária, mais básica, né? A essência de todos, né? Eu estou situado na natureza essencial de todos, né? E eu me manifesto através do sistema de memória, o sistema emocional, o sistema cognitivo que permite o conhecimento, e a memória vai enfraquecendo, o esquecimento vai surgindo, tudo isso procede de mim. Em todos os Vedas, eu sou o princípio que precisa ser conhecido. Então, conhecer a natureza de Brahman, inicialmente, né, é mais fácil em sua natureza saguna, para que então, mais adiante, nós possamos conhecer a natureza de Deus, né, em sua natureza nirguna atma, ou ser nirguna, porque somente então nós podemos resolver esse problema, porque as declarações finais upanishádicas dizem que o Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Brahman, né? Então, se o Atma de Brahman é livre dos gunas, né? É sem nenhuma propriedade, atributo, qualidade, defeitos, é além do tempo e do espaço, né? Então, as declarações finais dos Upanishads irão nos motivar a ir além da compreensão do Deus Saguna para compreendermos o Deus Nirguna. Porque se a gente compreende o Deus Nirguna, a gente já ouviu falar que a natureza do Deus Nirguna é idêntica à natureza de tudo e de todos, portanto, a natureza do Jiva também é o Nirguna Atma, o ilimitado, o infinito, né? Então, isso nos motiva a compreender a natureza do Nirguna Atma, do Nirguna Deus. A maioria das pessoas fala, tudo bem, então eu não quero saber de compreender a natureza de Saguna Deus, eu vou direto para o Nirguna Deus. Os acadêmicos fazem isso muito frequentemente, quase todos. Eles não querem entrar no processo através do qual o intelecto é devidamente preparado para compreender a Nirguna de Nirguna Deus e reivindicar a natureza de Nirguna Deus como idêntica à natureza de tudo e de todos, né, de modo tal que este indivíduo possa ser transformado, né, ele possa ser realmente beneficiado com esse autoconhecimento direto, que não é sinônimo de conhecimento intelectual ou acadêmico, né? Então, nós precisamos conhecer a natureza de Saguna, Deus, para mais tarde nós estarmos preparados para devidamente compreendermos diretamente, não simplesmente teoricamente, a natureza de Nirguna, Deus. Porque se eu compreendi a natureza de Nirguna Deus, eu já estou a um passo, né, daquilo que nós chamamos do conhecimento direto, porque agora eu conheci tudo a respeito do Nirguna Deus, do ponto de vista cognitivo, intelectual, né, eu compreendi tudo, eu tenho uma boa mente, né, um bom intelecto, e agora eu só preciso compreender diretamente que é também a natureza de todos nós, inclusive a deste corpo, mente e sentidos. Ela pervade tudo, é a natureza de tudo. Compreender isso diretamente é chamado de aparoksha atmayana, o conhecimento direto. E esse conhecimento, quando direto, ele transforma a experiência humana do Jiva de tal modo que ele já não mais sofre
esta aparição na dualidade, tá? Sei que colocar nesses termos não é muito atraente, porque o pessoal prefere as descrições de moksha como algo, um êxtase transcendental, entendeu? Um orgasmo, né, transcendental, mas na verdade nada mais é do que viver livre daquela limitação imposta pela identificação daquilo que é limitado, defeituoso, sujeito a nascimento e morte. Eu, Arjuna, o Paramatma, resido, assim por dizer, no coração de todos, então todos os objetos sencientes e inertes são como um templo, né? Do ponto de vista do Jiva, a gente vê, ó, se tudo Deus, né? Se todas as configurações, se todas as Namarupas são expressões de Deus, então eu não preciso ir mais para as igrejas e para os templos, porque eu andava lá pensando que ali sim eu entro em contato com Deus. Não, eu sei que Deus está contido, né, na essência de todos os Namarupas, né? Então isso aqui nos livra desta problemática de ter que ir num lugar específico, assim dito sagrado, para entrar em contato com o princípio Deus, né? Então, todos esses Namarupas são como templos meus. Só me diz, o coração aqui não é um coração que bate, representa a mente representa o santuário, né? Mais especificamente é o ahankara, é a consciência refletida, que é a mente, o que é o intelecto, esse é o core, o coração, a essência do indivíduo em sua manifestação aparente. Não, naturalmente, a essência do indivíduo é Brahman, mas se Ramana Maharshi e as nossas escrituras dizem que a essência de tudo sou eu, né? E as pessoas, ok, mas esse eu, a minha essência, onde é que está esse eu? Aí você diz assim, não, está dentro de você, eu sou o Induel, eu sou o residente interior, ok, mas como é que eu vou identificar isso? Na sua essência, as pessoas não compreendem, na sua natureza, elas não compreendem, aí fala no seu coração, tá? Então, o coração, fundamentalmente, se refere ao intelecto humano, à joia suprema, né? Que nos permite a compreensão. Representa a mente, o intelecto, o santuário ou Garbha Graham. Assim, o corpo é um templo, a mente é o santuário, tá? Então, o corpo é um templo, aí lá no intelecto humano nós temos o santuário, né? Eu, o Paramatma, estou presente neste santuário, né? Mas ele pode ser identificado em tudo, em todos, mas ele se torna uma identificação libertadora na medida que você identifica isso no seu próprio ser, na sua própria existência consciente, o aham, né? O aham, 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 que sempre se identifica com o corpo físico, né? Ele pode seguir a lógica e as sugestões e as sadhanas aqui até que ele possa devidamente se definir, né? Eu, Paramati, estou presente, né, nos jivas, na mente, no intelecto, é ali que o Aham se declara, ele é auto-evidente, ele está sempre brilhando, né, o Ser Supremo brilha como o ser refletido, eu estou sempre presente como o quê? Como o Ahamkara do Jivatma, um indivíduo, né, senciente, que testemunha cada pensamento que ocorre na mente. Então, isso de novo vai para aquela conversa inicial da aula de hoje, da primeira aula, é que esta consciência, né, que permite ao Ahankara refletido, uma vez ele esteja sido refinado, purificado, a testemunhar os pensamentos da mente. Senão, este Ahankara, ele está tão colado na mente, ele está tão identificado à mente, que ele pensa que ele é a mente. Porque, como eu disse hoje, né, a mente, o corpo-mente, vai entrar em contato com o mundo que está se modificando de momento a momento, produzindo situações favoráveis e às vezes muito desfavoráveis, né? E se você se identifica com a mente que contata esse mundo, né, atribuindo realidade a tudo isso, né, aí a sua mente vai estar se modificando o tempo todo, né?
Mas, na verdade, a consciência, eu sou o princípio que permite ao Ahankara testemunhar até mesmo os pensamentos que ocorrem dentro do âmbito da mente, tá? Então, este Ahankara, que, né, é mais bem representado por um intelecto já mais satívico, mais discriminativo, contemplativo, ele consegue, né, observar as flutuações da mente que se referem às flutuações do campo, porque as mentes elas se modificam em contato com o campo flutua e muda e a mente flutua e muda, entendeu? Então o arrancar, quando ele está identificado com a mente, ele vai mudar com as variações do campo. Mas quando o arrancar ele se identifica com sua real natureza, esse princípio testemunha, ele é capaz de testemunhar as flutuações da mente que ocorrem na mente. Na forma da consciência, a testemunha que existe no coração, que, de novo, que é na essência do Jivatma, que é o Ahamkara, a consciência refletida. Tá? Eu espero que tudo isso, eu repito tudo isso quase todo final de semana, estejam se tornando sempre, né, mais claro para vocês, porque é importante compreender de modo mais analítico e claro tudo isso, né, para a gente não ficar, né, no âmbito do achismo, no vaguismo, no abstratismo, né, no esoterismo, né? Então é isso. Eu sou essa consciência que permite a consciência humana observar, testemunhar até mesmo a sua própria mente, seus próprios pensamentos, as suas emoções, né? Portanto, eu apareço na forma do princípio que conhece o campo. Quem é esse princípio? É o intelecto humano, aquele que é capaz, né, de iluminar e conhecer o seu meio ambiente, o ambiente ao seu redor. Na forma da própria consciência, eu estou em cada ser vivo. Então, a consciência original, ela se manifesta na própria consciência, né? Ela, na forma da própria consciência, ela se manifesta na consciência refletida. Tem um Upanishad que nós estudamos no passado, muito lindo, há anos atrás, ele descrevia claramente como um fato de que o Jivatma, o Ahankara, é uma mistura de consciência original e consciência refletida, tá? E é uma construção muito bacana, né? Um- uma apresentação bacana é o mesmo que dizer que nós somos uma mistura, né, de matéria e espírito, né? E, e no âmbito desta consciência humana existe presente, né, a consciência original, tá? Então, o consciência original, eu na forma da própria consciência estou presente em cada ser vivo. A consciência refletida dos Jivatmas são uma mistura de consciência original com a consciência refletida. É isso que eu estava pedindo se alguém lembrar do Upanishad que nós fizemos no passado, alguns anos atrás, que apresenta esta lógica, se o Marcelo, que tem uma memória boa, por favor, depois me informem e passem para mim, tá? Porque seria bacana revisar, rever aquela construção ali. Todas as faculdades mentais estão vivas por minha causa, né? Quais são algumas dessas faculdades, né? O Yana, né? A capacidade cognitiva que nos permite conhecer, aprender, né? Memória. Aprendizado deve ser seguido porque lembrança dos ensinamentos, isso é uma coisa natural. Imagina se os seres humanos nascessem quase sem essa memória alguma, né? Aí você não teria modo de reter o aprendizado de cada experiência de modo a compará-las com as próximas experiências, né? E inferir também, você não poderia fazer. Então, o sistema de memória é importantíssimo, né? Faculdade de lembrar, tudo isso é o meu poder também, né? As pessoas vão dizer, tudo bem, Swamiji, eu não tenho mais a faculdade de lembrar, eu tenho a faculdade de esquecer, mas isso também é Brahman? Sim, é Brahman, tudo bem. Então agora você está sendo operado por Brahman, através do seu poder do esquecimento, né? Já que você viveu tanto, que o sistema de memória
foi desaparecendo, né? O esquecimento também, Abraão, tudo isso é importante. E lembrem-se que nós passamos por tantas experiências dolorosas na vida que não é à toa que nós temos uma capacidade enorme de esquecer as dores da vida, né? Por isso que a gente quer viver de novo. Então, lembrar também é a faculdade importante, esquecer também é uma faculdade, a glória, né? É uma faculdade importante, né, do nosso intelecto, mas o problema é o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Isso é bacana, né? A gente tem que saber o que realmente precisa ser esquecido, porque senão a gente jamais perdoaria ninguém, né? A gente se tornaria uma fonte de rancor, de ódio, né? De desejo por vingança, né? Então a gente tem que, conscientemente ou não, apreciar o poder de esquecimento. Mas você tem que esquecer o que precisa ser esquecido, mas você não pode esquecer aquilo que não deve ser esquecido, né? Se você ficar lembrando aquilo que deve ser esquecido e esquecendo aquilo que deve ser lembrado, aí você vai sofrer muito a problemática do samsara. E muitas pessoas fazem isso, ficam sempre lembrando das coisas negativas, esquecendo aquilo que é libertador e positivo, né? Krishna diz o que deve ser lembrado, lembre-se o que deve ser esquecido, deixe passar. Todas essas são as glórias do Senhor, as bênçãos do Senhor. Tudo isso é minha glória, diz Krishna. Tem um comentarista na nossa tradição que dá um significado especial para essas palavras. Ele não é Shankaracharya, mas um outro Acharya, que ele parece não ter revelado o nome. Ele diz que conhecimento se refere ao estado de vigília. Isso é muito bacana. Ele diz que conhecimento se refere ao estado de vigília. No estado de vigília, nós estamos reunindo novas experiências, de novo, né? A memória representa o estado do sonho, porque no sonho, todas essas impressões, essas memórias, elas projetam esta realidade, né, do sonho. Nós não experimentamos nada de novo, nós reciclamos, né, as impressões, as memórias retidas, projetando-as de modo um pouco estranho, né, numa ordem chamada o estado do sonho, o mundo do sonho, né? A gente experimenta aquilo que já foi experimentado, é como se fosse uma reciclagem, às vezes eu coloco, né? Que se projeta novamente através do poder, tecnicamente denominado Nidra Shakti. Portanto, a memória indica, a memória ela se revela, ela indica, né? Ela se demonstra, né? Ela pode ser verificada através dos nossos sonhos, do estado do sonho, porque é puro memória, são impressões mentais, emocionais e cognitivas, né? E o esquecimento, o aporramna, se refere ao estado de sono profundo, porque no estado de sono profundo a gente esquece tudo, né? Por isso que a gente gosta tanto do sono profundo, né? Então, portanto, o conhecimento se refere mais, revela o estado de vigília, né? Ou a memória, o estado do sonho, o mundo do sonho, revela o nosso sistema de memória, as nossas impressões, e o sono profundo, o esquecimento, revela, né, a capacidade nossa de esquecer tudo, né? Os três estados: conhecimento, total ignorância e uma experiência no qual nós revivemos ou reciclamos aquilo que nós experimentamos no estado de vigília. Esses são os três estados e Ishvara Bhagavan está por trás de tudo isso. Tudo é somente Brahman. Eu sou o assunto de todas as escrituras. Todas as escrituras se referem a eu, a minha natureza, os Vedas,
O Veda Purva, a parte inicial dos Vedas, se refere a mim e minha natureza saguna, né? Colorido, assim por dizer, pelos atributos de Guna. Vedanta, a parte final do Veda, lida sempre comigo mesmo e minha natureza nirguna, né? Eu sou o Brahman sem atributos, mas eu posso ser visto também, e devo ser visto, né, como o Brahman com atributos. Todo o inteiro Veda está lidando somente com eu. Eu sou o objeto de conhecimento, eu sou aquilo que deve ser conhecido, né, no caso daqueles que querem realmente resolver a problemática do samsara. Através de todos os quatro Vedas, eu sou aquilo que deve ser conhecido. E as pessoas se distraem com tantas outras coisas que elas querem conhecer e elas perdem o essencial, que é aquilo que deve ser conhecido, né? Elas querem ser felizes, mas elas, por qualquer motivo, elas rapidamente elas entram e saem desse processo, abandonam, né? Desistem, né? E aí elas se interessam por conhecer outras coisas, né? Coisas desse mundo, coisas do esoterismo, do misticismo ou até mesmo de conhecimentos que não resolvem esse problema. Eu sou iniciador de toda essa sampradaya através de Ishvara, né? Em minha natureza saguna, eu revelo para os indivíduos a estrutura desta ordem aparente, todas as leis que regem e, portanto, vocês podem, através da compreensão da estrutura do Dharma, purificar, refinar até que vocês possam chegar nos ensinamentos que revelam que tudo isso é uma mera aparência e que a realidade de tudo isso é a consciência do Jiva buscador. Eu sou o conhecimento, eu sou o conhecido, não existe nada além de mim. Tudo isso nada mais é do que a minha criação através do poder do poderoso Maya. Então, o que dizer dos estudantes do ensinamento védico? Krishna diz que os estudantes também sou eu mesmo. Eu sou o conhecedor, o conhecido e o conhecimento. Eu, o conhecedor, sou. O conhecido, sou. O meio de conhecimento, sou. Eu sou o Pramana. Eu sou o instrumento Jiva. Eu sou o instrumento Pramana, as escrituras. Eu sou o objeto de conhecimento, o Prameya. A inteira Triputi, né? A tríade da experiência, conhecedor, conhecido e conhecimento, sou eu. Né? Eu sou, portanto, eu sou tudo. Então, com isso, Krishna conclui o segundo tópico, que tudo que existe sou eu apareço na forma do mundo, do cosmos, do universo. Inicialmente, né, anteriormente ele tinha dito que eu estou na forma de todos os seres sencientes, e nesta última passagem deste arquivo ele diz que eu sou também na forma de todos os objetos inertes, sencientes e insencientes, tudo é somente Brahman. Eu sou. Krishna diz, porque Krishna não tem nenhum problema de reivindicar a sua real natureza, né, como a única realidade. Então, nós passamos para o próximo arquivo. Então, nós estamos vendo que o universo é permeado por Brahman, todas as configurações são feitas a partir de Brahman. Este é o ensinamento essencial de todos os Upanishads. No Mandukya Upanishad nós vimos, à frente o que se vê é o imortal Brahman, atrás é Brahman, à direita é Brahman, né? O universo é verdadeiramente Brahman, né? A realidade suprema, a única realidade. Então, como é que a gente vai compreender essas declarações finais dos Upanishads, que tudo que existe é somente o Brahman? Quem é que pode me dar essa resposta? Quem é que pode, né, elaborar um pouco sobre esta declaração?
Come on, guys. Brahman é a consciência, é a existência, a única realidade. Ela é toda pervasiva, porque este mundo nada mais é do que um aparecimento, né? Uma aparição, né? Um surgimento aparente, uma projeção aparente, um reflexo que ocorre dentro do âmbito da consciência, da existência. Existe somente Brahman, a consciência, né? Então, a Brahman é todo pervasivo, né? Ele é além do espaço-tempo, ele não tem início nem fim, não tem nascimento e morte. Ele não é localizado no espaço, portanto, não está em cima, não está embaixo, não está no leste, no oeste, né? Então, ele é o oceano de Brahman, é a totalidade de Brahman, isso é que significa Purna, é a única realidade. Aí esse mundo, pum, se reflete naquilo que é a consciência. E a consciência é Deus, tá? É a real natureza do Deus que a gente quer rezar para obter isso. Tudo isso aqui a gente chama de Deus, mas é Deus Saguna, né? Deus simbolizado como o Criador, o sustentador e aquele que nos entrega os nossos parábolas. Então, aqui a gente quer proteção, é natural, aqui a gente quer situações favoráveis, a gente quer ser feliz e a gente compreendendo que a gente precisa observar as leis e os princípios do Dharma, são as leis de Deus, a gente entra no âmbito deste relacionamento com o Criador, né? Então, isso é o primeiro estágio. O Brahmana é visto como Saguna, ele é visto, né, no céu, ele é visto numa loca celestial, ele é visto aqui, visto dentro dos templos, visto nas plantas, nos pássaros, isso e aquilo, até que você compreende que ele, fundamentalmente, ele não está em nada, mas tudo está dentro dele, tá? Que tudo isso é um reflexo que ocorre dentro do âmbito de Deus, de Brahman, da consciência. É uma aparição que surge do mesmo modo que o mundo dos sonhos aparece dentro da nossa consciência humana, num determinado estado, tá? Então, eu estou em frente, eu sou o imortal Brahman, todo pervasivo, atrás, à esquerda, acima e para baixo, tudo isso sou eu. O Supremo Deus, a Suprema Realidade. Então, no Mundaka, que é um Upanishad, nos Upanishads, em geral, a gente não aborda a natureza de Saguna Deus, a gente já trabalha diretamente na natureza de Nirguna Deus, né? E, como eu digo frequentemente, atenção para não ficar obsessivamente somente focada no nas escrituras dos Upanishads, porque você está interessado só no Nirguna Brahman, porque são dois processos que não são autoexclusivos, tá? E o processo de compreensão da natureza de Nirguna Deus é importantíssimo, é fundamental no desenvolvimento da purificação, do refinamento, da capacidade de desenvolvimento da faculdade do Viveka Shakti, né? Então, a gente chega a essas declarações finais sobre a natureza do Nirguna Brahman. Eu estou em cima, embaixo, à direita, à esquerda, eu estou em tudo, mas ao mesmo tempo eu não estou em nada. O mundo existe em mim e eu não estou realmente no mundo, mas de um outro ângulo, o mundo estando em mim, eu não estou separado do mundo, porque o mundo é uma projeção. Imagine que a tela do cinema se tornasse consciente de um momento ao outro e começasse a ter um diálogo, de repente, com o proprietário do cinema, isso e aquilo, né? E ela dissesse que não, não, eu sou a única realidade, né? Tudo que existe aqui sou eu, né? E que eu não dependo dessa projeção, essa projeção depende de mim, né? Então, na verdade, todo mundo só está me vendo, embora elas não consigam me ver, porque elas estão interessadas nas projeções, nas figuras, nas imagens dinâmicas, e etc., etc., né? Então, todos esses namarupas, né?
são os modos através dos quais a gente consegue realmente compreender a natureza de Deus. E qual é o Namarupa mais importante para compreender a real natureza de Deus? É o Namarupa Saguna Deus, Ishvara, entendeu? Ishvara como inteligência suprema. Então a gente vai ver Ishvara como a inteligência suprema e mais tarde a gente vai compreender diretamente, claramente, existencialmente, que a real natureza deste Saguna Ishvara é Nirguna Brahman. Tudo é Brahman, mas a gente contata Brahman através dos nomes e das formas diferentes, das propriedades e atributos, né? A gente é distraído pelo mundo não só através das limitações impostas por Maya referente a nomes, cores e forma, mas os atributos de cada configuração, as qualidades de cada configuração, né? Benefícios não, as utilidades de cada configuração. Essa aqui é uma configuração, isso é Brahman, mas eu esqueço que isso é Brahman, né? E eu penso que isso é um copo. Eu aprecio o copo, né? Porque ele tem uma característica de conter um líquido, de modo que eu possa ingerir o líquido. Então a gente se distrai não somente pelos namarupas, mas pelas propriedades e funcionalidades de cada namarupa, né? Mas tudo é somente Brahman. Na superfície a gente vê tudo isso. As utilidades, as funcionalidades, né? O benefício, né? A propriedade de uma planta, isso e aquilo. E a gente perde a perspectiva de que tudo é Brahman. Isso foi visto no capítulo 4. A concha é Brahman, a oferenda é Brahman. A Brahman é oferecido no fogo de Brahman, por Brahman, para Brahman. Brahman somente pode ser alcançado por aquele que vê Brahman em tudo, em todos, em toda a interação. Então, essa é uma declaração muito forte, tá? Essa última aqui, desse verso do Brahman só pode ser alcançado por aquele que vê Brahman em cada ação, em tudo, em tudo. Imagine então que você tenha que viver com o reconhecimento de que tudo é Brahman em cada momento de sua vida. Naturalmente, isso não é fundamentalmente possível, porque a mente ela processa a cognição ou experiências, né? Uma de cada vez. Se você está interagindo com o campo, você está interagindo com outras pessoas ou coisas, né, que são configurações sagunas, você não pode estar pensando, "Ah, isso é Brahman, você é Brahman, as pessoas vão ficar longe de você, esse cara endoidou, tá? Ele esqueceu quem eu sou, ele diz que eu sou Brahman, ele diz que as plantas são Brahman, a árvore é Brahman, os pássaros são Brahman, a casa é Brahman, o copo é Brahman. Então o cara pirou de vez, né? Então, a gente, devido às nossas interações com o mundo, a menos que se torne um yogi ou um nididhyasaka, constantemente fazendo esse trabalho, aí você não estaria interagindo com o mundo, né? Mas a gente vê os Namarupas, é importante a gente ter essa compreensão como uma cognição subconsciente de que fundamentalmente tudo é Brahman. Porque aí no momento que a gente se distrai, ou se a gente perde a perspectiva de que tudo é Brahman, aquela compreensão, aquele conhecimento já está bem estabelecido, claramente estabelecido, aí você basta lembrar, tudo isso é Brahman, todos nós somos Brahman. Aí aquilo resolve a problemática dos namarupas, que invariavelmente ocupam o nosso campo de atenção. Tá? A gente está lidando com os namarupas, no fundo, a gente tem que lembrar que tudo é somente Deus. Saguna é Nirguna, Deus. Né? Então, aqui, essa passagem, esse verso também transmite essa ideia, neste verso aqui do capítulo 4, verso 24, que nós fazemos antes das refeições. Esse verso transmite a mesma ideia. Brahman é tudo, tudo é Brahman, porque tudo está contido em Brahman. Não é que Brahman entrou no mundo, mas o mundo surgiu dentro de Brahman como uma projeção, um reflexo aparente, inclusive cada um de nós, cada constituição, configuração, jiva, né?
Esse tópico, Krishna começou no capítulo 7, conclui no 15. Devemos lembrar que a descoberta final é que Savatimakam Brahma, tudo está contido em Brahman. Nada, não é nada além de Brahman e somente Brahman. Tudo está contido em Brahman é a compreensão correta. É melhor do que a visão de que Brahman está contido em tudo. Brahman está contido em tudo é um, como é que se diz? É uma concessão, entendeu? Para facilitar os primeiros estágios de compreensão, tá? A gente vai dizer, não, o Brahman está dentro de você. Aonde? Ah, no seu coração, tá? Então, é uma concessão que permite ao indivíduo entrar em contato com a natureza de Deus, mas a compreensão realmente final é que tudo está contido em Brahman, e como o Brahman é todo pervasivo, a gente pode dizer também que o Brahman brilha no coração ou no intelecto humano como o Aham, que é a existência refletida, a consciência refletida, tá? Nada existe além de mim mesmo. Não é suficiente que digamos o Brahman é tudo, né? A nossa sada não termina ali, Brahman é tudo, tudo é somente Brahman, né? Porque quando a gente diz, veja bem, eu estou apresentando essa versão, eu faço comentários em cima também dos comentários do Swamiji, porque quando a gente diz que tudo existe dentro de Brahman, tudo está contido em Brahman, ao invés de Brahman estar contido em tudo, né? Se a gente diz tudo está contido em Brahman, então eu estou contido em Brahman, todos vocês estão contidos em Brahman, todas as coisas nesse quarto estão contidas em Brahman, porque tudo isso é uma mera projeção aparente naquilo que é Brahman, a consciência. Tudo isso é simplesmente uma aparição, um reflexo que ocorre no âmbito de Brahman, né? Através dos seus jivas humanos. Então, quando a gente diz nada existe, mas somente eu e tudo está contido em mim, né? A gente imediatamente ali, a gente já não vê Brahman como algo separado de mim, porque eu estou dizendo tudo existe dentro do âmbito de Brahman. Então, a questão eu e Brahman já não existe, porque o Upanishad já eh, revelou, né, de que tudo existe dentro do âmbito de Brahman, tá? Então, onde está esse Brahman? Brahman é um sem o segundo, ele é além de locais, de locas, de espaço, né? Mas todos nós estamos dentro de âmbito de Brahman, de Deus, da consciência, da existência. Esses são temas mais sutis, tá? Vamos ver se a gente não dorme. Então, tudo existe dentro do âmbito de Deus, de Brahman. Então, não existe separação entre todo e todos nós e Brahman, né? Mas quando eu digo que Brahman está em tudo, né? Brahman está em tudo, então eu estou compreendendo Brahman, és Brahman em tudo, né? Então, a dificuldade ainda é maior de, de colapsar essa dualidade. Se Brahman é em tudo, ele está localizado no espaço, dentro de cada objeto, entendeu? Então, a distância entre eu e Brahman fica inconscientemente estabelecida. Eu e Brahman, Brahman está dentro de tudo. Mas quando você diz tudo é dentro de Brahman, então não existe mais um Brahman que seja separado ou à parte, né, de tudo aquilo que nada mais é do que uma aparição dentro de Brahman, dentro da consciência, tá? E só me diz, no outro nível, ele diz assim que a prática, as nossas sadhas, elas ficam incompletas se a gente vê Brahman como alguma coisa fora de nós mesmos, como se Brahman, né, estivesse dentro de cada um desses locais, cada um dessas configurações, né, ainda assim dentro de mim mesmo, mas ainda assim, né, a tendência da mente é ver Brahman como um objeto de conhecimento, um objeto de experiência, mas os Upanishads todos dizem unanimemente que não é assim. O Brahman é o todo pervasivo. Então, no final das contas, das nossas sadhanas,
a declaração final deveria ser: tudo existe dentro de Brahman, né? E não somente isso, tudo existe dentro de mim. Esse dentro de mim é reivindicar: eu sou Brahman, tudo existe dentro do âmbito de Brahman, portanto, tudo existe dentro de mim como uma mera reflexo ou aparição ou surgimento no âmbito da consciência. E eu compreendi que a minha consciência humana é de natureza consciência pura, universal, tá? Então, no final das contas, a gente tem que chegar no ponto exatamente de linguagem, né, que Krishna utiliza para revelar ensinamentos a Arjuna, né? Ele diz: eu sou, tudo existe em mim, né? Eu sou, não Brahman é, tudo existe em Brahman, não, tudo existe em mim. E de novo, este eu sou tudo, não Brahman é tudo, eu sou tudo. Eu sou a comida, eu sou o fogo que cozinha a comida, eu sou o fogo. Tudo isso tem que ser feito após o processo de purificação e refinamento do ego, de tal modo que o ego não viaja na maionese e começa a pensar que eu, o Ahankara, entendeu? Sou tudo, né? Porque o Ahankara é aquele aspecto da nossa consciência humana que se sente singularizado, né? Individualizado, como separado, né? Etc, etc. Então, esta declaração final: eu sou tudo, eu sou o fogo, eu sou os elementos, tudo isso ocorre dentro de mim, isso e aquilo, precisa ser antecipado de uma preparação do Ahamkara, de modo que ele não transfira, né, a sua identidade como ego, como Ahamkara, né, e as suas propriedades, atributos e qualidades para esta, que é uma declaração pura, que requer um intelecto devidamente preparado para ele não viajar e não escorregar nas curvas, tá? Que é muito comum. É a verdade absoluta, né? Mas após esses 10 anos expondo esses ensinamentos do Vedanta, eu gosto de salientar isso mais, principalmente, né? Porque nós temos aqui um grupo pequeno, alguns de vocês, né? Um pouco mais desenvolvidos do que os outros, e, e esse é o obstáculo. O obstáculo é o arrancar, entrando em contato com esses ensinamentos finados Upanishads e reivindicando alguma coisa, pensando que o Ahamkara é a totalidade, que agora o eu sou, né? E minhas propriedades e atributos grandiosos, como o Mahatma, como o Yani, eu sou a totalidade. Portanto, Brahman, isso tem que ser substituído por Brahman é. Brahman é eu sou. Eu sou. Só existe o eu, né? Só existe o eu sou. O eu é Brahman, né? Que um dos nossos Upanishads recentes eu colocava nesse termo. O eu é Satchitananda Brahman, porque quando você fala o eu, você já não está tão identificado como o meu eu, entendeu? Você está falando do eu como em geral. O eu é Brahman. O eu nada mais é do que o aham, a consciência refletida, que invariavelmente se identifica com o corpo-mente para se tornar o ahamkara. Mas se esse aham se identifica com o Brahman, este aham, este eu sou, é idêntico ao Brahman, né? Muito embora ele não seja idêntico à inteligência suprema, que é Saguna Brahman. Mas Nirguna Brahman, este aham, que sabe exatamente que ele não é feito dos gunas, né, dos atributos do gunas, ele fundamentalmente é a consciência que se manifesta como eu sou, eu existo, né? Então, este é de natureza, este eu é de natureza Brahman. Este eu sou é a única realidade. Portanto, eu sou Brahman, é melhor a gente abordar esse conceito como o eu é Brahman, o Aham é Brahman. Portanto, este eu é o todo, é o tudo. Um sentimento de que tudo é somente esse ser, essa existência, essa consciência, Brahman,
Nos versos seguintes, nós veremos a definição da palavra Puruṣottama. Com base nessa palavra, o próprio capítulo desta passagem, capítulo 15, é chamado de Puruṣottama Yoga, a yoga do Espírito Supremo. Bonito. Uma pena que a gente não possa ver isso amanhã, mas vai ficar para a semana que vem. A gente é limitado pelo tempo em todos os sentidos, né? Então, Krishna vai abordar esse tema por o Sotama, que é o título do capítulo 15, o perecível e o imperecível. Estes são os dois Purusarras, né, no mundo. O perecível está na forma de todos os seres vivos e inertes. O imperecível é dito ser o ilusório Maya, o enganoso Maya. Então, eu não vou nem entrar no desdobramento, meu comentário deste verso, porque já estamos no final. Vocês têm alguma questão? Alguma reclamação? Alguma coisa a dizer? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Ok. Om Shwara Namaste. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.